tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje a aula 34 é uma retomada de conteúdo sobre lideranças e diálogo interreligioso. Antes de iniciar a aula, vamos lá aos recadinhos, né? Não esqueça de registrar a sua presença lá no Google Classroom, resolvendo a atividade obrigatória. Também, se você está assistindo só pela televisão, não tem acesso à internet, busque as atividades lá na escola no dia da entrega da merenda para garantir a sua presença. Outra coisinha, pegue um caderno, ou uma caneta ou um lápis, porque nós vamos fazer algumas atividades aqui na aula que são importantes por ser uma retomada de conteúdo. Então, eu gostaria que vocês copiassem e respondessem no caderno essas atividades da aula de hoje. Vamos iniciar a nossa aula? Então, diálogo interreligioso e paz mundial. Aqui nós temos uma imagem de alguns líderes religiosos juntos, unidos, conversando. Então, o objetivo da aula: relembrar a importância do diálogo entre diferentes lideranças religiosas para a promoção da paz entre as religiões e culturas. Na aula passada, nós retomamos as regras de ouro e direitos humanos nas religiões. Nessa aula, nós vamos falar da importância das lideranças religiosas para promover direitos humanos, para promover a paz entre as religiões e as culturas. Então, nós vamos ver a importância desses líderes religiosos e o seu papel como promotor de uma paz. Então, lembrem lá das regras de ouro, lembrem dos direitos humanos, né? Porque esses líderes, eles têm um papel fundamental dentro da comunidade religiosa e entre as comunidades de promoção da paz. Então, o que é um diálogo? Você já pensou sobre isso? A gente dialoga tanto, né? A gente conversa tanto, mas o que é exatamente um diálogo? Vamos ver? Então, o que é diálogo? Na linguagem popular, diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas que trocam ideias, discutem temas, procurando conhecer o ponto de vista do outro, buscando um consenso. Num diálogo, as duas pessoas devem falar, mas as duas pessoas devem ouvir o outro. As duas ou mais pessoas envolvidas no diálogo, né? Saber ouvir em um diálogo é importantíssimo. Saber ouvir e tentar compreender, entender o que o outro está falando, a posição do outro, a opinião do outro, o modo de crer do outro. Isso é importantíssimo num diálogo, principalmente num diálogo entre as religiões, né? Não adianta você fazer parte de um diálogo e pensar assim: tudo que o outro está falando é besteira, não vou nem prestar atenção. Isso não é um diálogo, né? Um diálogo é um lugar onde as pessoas comunicam suas ideias a outras, né? Ouvem as demais ideias, refletem sobre elas, pensam, discutem e tentam chegar, na maioria das vezes, em um consenso. Vamos a uma atividade aqui. Faça uma lista com pelo menos 3 atitudes importantes para que um diálogo aconteça. Como assim, professora? Por exemplo, a atitude de respeito é fundamental para que um diálogo aconteça. Não há diálogo sem o respeito. Então, já dei uma ideinha aí para vocês. Vocês vão desenvolver, então, 3 outras, né? Não usa o respeito coloca lá, mas essa ideia aí foi a minha. Pensa em outras atitudes diferentes, tá ok? Vou dar um tempo para vocês, daqui a pouquinho voltamos.
Voltamos. Então, quais foram as atitudes que você elencou aí para que a gente possa ter um diálogo produtivo? Vamos ver? Olha só, eu pensei em outras atitudes aqui, talvez você tenha pensado em outras mais diferentes das atitudes que eu pensei, então complementa lá no caderno, talvez você tenha pensado nas mesmas que eu pensei aqui, né? Então, o respeito foi lá a primeira que eu disse anteriormente para vocês. Depois, a disposição para ouvir. Então, nós temos que estar abertos a ouvir o que o outro tem a dizer. Não basta estar ali presente e não estar prestando atenção no que o outro diz, rejeitando o que o outro diz. Não, para que um diálogo aconteça, eu tenho que ouvir, eu tenho que assimilar, eu tenho que refletir sobre o que o outro está dizendo. Terceira aqui, humildade. Ser humilde. Ser humilde é se colocar nessa posição de ouvinte, né? De entender que o que o outro tem a dizer não é uma besteira, que eu não sou mais importante, o que eu penso é melhor do que o outro. O outro pensa diferente, mas não significa que pense de uma maneira inferior à minha, né? E a quarta aqui, tolerância. Ser tolerante com o que o outro está dizendo, né? Com o diferente. Nós temos que respeitar e tolerar aquilo que é diferente a nós. Não podemos bater de frente. Para que tenhamos uma boa convivência, nós temos que aprender a respeitar e a tolerar o diferente. Isso é fundamental no diálogo interreligioso. Então, vamos acompanhar mais uma vez aqui. Podemos dizer que o diálogo interreligioso tem como finalidades a compreensão do que o outro, né, crê e o respeito. Compreensão e o respeito entre as pessoas, culturas e religiões não são atitudes que nascem com as pessoas, surgem a partir da educação e do conhecimento. Nós não nascemos respeitando a todo mundo, né, a gente vai aprendendo com a educação, com o conhecimento. O diálogo faz parte desse processo de aprendizagem. Então, o diálogo entre as religiões é importante para eu entender e conhecer a fé do outro, né, suas crenças, seus costumes, sua maneira de agir, entender para então respeitar. Eu aprendo a respeitar o outro. Vamos acompanhar novamente? Então, o diálogo exige humildade. Foi lá o nosso exercício, né? Humildade de ouvir, né? De se colocar numa posição de o que eu entendo, o que eu sei não é melhor do que você sabe. De tolerância, abertura e respeito ao diferente. Não basta, porém, abrir-se para essa diversidade, é preciso assegurar a liberdade e a dignidade do outro. Isso, sobretudo para as lideranças religiosas, tá? Um líder religioso, num diálogo interreligioso, basta ele ouvir, ele sair de lá, eu respeito a religião do outro. Ele tem que promover esse respeito à religião do outro na sua comunidade, levar até a sua comunidade o respeito às outras religiões, né? Se um líder religioso prega a discórdia entre as religiões, começa a pregar que a sua religião é a mais importante do que a religião do outro, ou é a única verdadeira, ele não está sendo um bom líder, né? O bom líder é aquele que proclama a paz. Vamos seguir em diante. Os líderes religiosos, para além de suas responsabilidades com a instituição e a comunidade religiosa, têm uma responsabilidade com a paz entre os povos. Afinal de contas, todas, ou porém quase todas as religiões, ditam a paz, né? Proclamam a paz. Como
como é que um líder religioso não vai se comprometer com a paz? Ele tem que se comprometer com a paz, então ele tem que ter atitudes também nessa comunidade religiosa que promovam a paz. Ele tem que acolher, ele tem que somar e não dividir a comunidade. Vamos acompanhar aqui. Chegou a hora de uma atividade. Então, olha só. Marque V para verdadeiro e F para falso. Então, nós temos aqui uma primeira frase. O diálogo é uma conversa durante a qual os interlocutores, as pessoas que estão participando do diálogo, interagindo um com o outro, trocam argumentos com vistas a chegar a um consenso. Será que está verdadeiro ou falso? Segunda aqui, podemos dizer que o diálogo interreligioso tem como finalidades a compreensão e o respeito. Aí terceira, compreensão e respeito entre culturas e religiões são atitudes que nascem com as pessoas. Está verdadeira ou falsa essa daqui? Não basta apenas dialogar, é preciso assegurar a liberdade e a dignidade do outro. Vamos dar um tempo para você, daqui a pouquinho voltamos. Voltamos, então vocês responderam? Vamos ver se vocês acertaram? Olha só, a primeira está verdadeira. O diálogo é uma conversa durante a qual os interlocutores, então as pessoas que estão conversando, interagindo um com o outro, trocam argumentos com vista a chegar a um consenso. Aí a 2, podemos dizer que o diálogo interreligioso tem como finalidades a compreensão e o respeito. Sim, as finalidades principais, compreender e respeitar o outro. Aí, aqui, compreensão e respeito entre culturas e religiões são atitudes que nascem com as pessoas. Não, nós precisamos aprender a respeitar o outro, e compreender o outro. E a última aqui, não basta apenas dialogar, é preciso assegurar a liberdade e a dignidade do outro. Sim, correta, vimos que não basta apenas dialogar e entender, nós temos que defender que o outro tenha o direito de exercer sua religião, respeitar essa religião e defender que o outro
tenha essa liberdade. Né? Afinal de contas, nós não gostaríamos de ser cerceados em nossa liberdade, então também não devemos cercear o outro. Diálogo interreligioso, lideranças. Agora, nós vamos conhecer algumas lideranças que promovem esse diálogo interreligioso, que lutam pela paz entre as religiões. Então, a primeira figura que nós estamos vendo aqui é do Papa Francisco, né, do catolicismo. Então, olha só, em sua viagem aos Emirados Árabes, em 4 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco I deixou dito em seu discurso que o diálogo interreligioso é uma condição necessária para a paz no mundo e para assegurar o desenvolvimento humano. Não se pode usar o nome de Deus para justificar a violência, e sim usar para o amor a Ele, Deus, né, e ao próximo. Então, o Papa Francisco concorda que o diálogo entre as religiões é importante para a gente assegurar a paz, uma convivência melhor entre a humanidade. Vamos para o próximo? Dalai Lama, um líder espiritual tibetano, do budismo tibetano, prega a prática da compaixão, da bondade, do amor ao próximo, da paciência, do perdão. Também é uma figura que está sempre presente em diálogos interreligiosos e promovendo, então, essa união entre as religiões, esse respeito ao outro, ao diferente. Vamos para o próximo. Martin Luther King. Ele foi um pastor e líder pacifista norte-americano. Lutava pela liberdade e direitos civis dos negros americanos. Tinha um sonho de ver brancos e negros juntos. Ele dizia o seguinte: nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a simples arte de vivermos como irmãos. Então, olha só, nós desenvolvemos tantas tecnologias, né? Nós somos tão avançados tecnologicamente, mas não chegamos ao básico, que é entender que somos semelhantes, que somos irmãos, que somos iguais, que temos os mesmos direitos, portanto. Isso dizia Martin Luther King. Vamos seguir para o próximo líder. Desmond Tutu. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Então, ele é um arcebispo anglicano lá da África do Sul. É um dos mais conhecidos ativistas dos direitos humanos da África do Sul. Então, olha só o que ele diz aqui. Faça o seu pouco de bem onde você está. São esses pequenos pedaços de bem juntos que inundam o mundo. Olha só, isso lembra um pouquinho da regra de ouro que a gente estudou na aula passada, né? Faça o seu pedaço de bem aonde você está. De pedacinho em pedacinho, né? A humanidade vai ficando melhor. Então, o Desmond Tutu também é uma figura carimbada nos diálogos interreligiosos. Aqui, o cacique Raoni, nosso cacique brasileiro, Raoni, também uma figura que está presente aí na defesa dos indígenas, na defesa da igualdade entre as pessoas. Então, o cacique Raoni é conhecido internacionalmente pela luta em prol da Amazônia e dos direitos dos povos indígenas. Ao longo de 2019, reuniu-se com o presidente francês Emmanuel Macron, seguido por um encontro com o Papa Francisco no Vaticano, defendendo aí a causa dos indígenas, mas ele também prega um diálogo entre todos os povos, uma união entre todos os povos, culturas, religiões. Por isso ele está presente aqui na aula de hoje. Vamos para o próximo? Então aqui nós temos uma líder feminina, uma liderança feminina, a líder do Candomblé no Pará, Oneide Rodrigues, mais conhecida como Mami
Tu Nangetu. Ela disse em um encontro ecumênico, né, um encontro entre religiões, ela disse o seguinte: nós temos que fazer campanha e todas as religiões se unirem para que o povo veja que nós só cultuamos um Deus diferente, mas nós somos todos iguais, nós somos humanos e merecemos respeito. Então ela é uma liderança que luta para que as religiões de matriz africana sejam aceitas, sejam respeitadas. Existe muita intolerância contra essas religiões, então ela é uma liderança que luta pelo direito à liberdade religiosa dessa matriz africana. Vamos seguir em frente. Então agora vem um quiz aqui para vocês. Qual dos líderes religiosos da aula de hoje disse a seguinte frase: o diálogo interreligioso é uma condição necessária para a paz no mundo e para assegurar o desenvolvimento humano. Não se pode usar o nome de Deus para justificar a violência, e sim usar para o amor a Ele e ao próximo. A. Martin Luther King. B. Desmond Tutu. C. Papa Francisco. D. Dalai Lama. Vamos dar um tempo, daqui a pouquinho voltamos. Voltamos, então, vamos conferir aqui qual é a resposta correta? Olha só, quem disse essa frase, né, foi o Papa Francisco no diálogo interreligioso. Então, gente, vamos retomar aqui, nós vimos as lideranças religiosas e o papel delas no diálogo interreligioso. Vimos que elas têm como obrigação, como missão, promover a paz entre as religiões e não a discórdia entre elas. Isso é bem importante vocês terem em mente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até uma próxima. Obrigada!